Então, pessoal, beleza? Vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Hoje falaremos um pouquinho sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo. Quais são os procedimentos para fazer uma boa introdução do texto dissertativo argumentativo? Usar de palavras claras, ou seja, essa introdução ela tem que ser bem clara e bem objetiva. Por quê? Porque é a partir desse primeiro parágrafo que o leitor vai ter a noção do que você apresentará em seguida. O tema ele tem que ser apresentado já nesse primeiro parágrafo e não adianta ficar fazendo rodeios, tem que ser bem objetivo. Também é no primeiro parágrafo que você já vai colocar a sua linha de raciocínio, ou seja, o ponto de vista que você vai tentar convencer o leitor. É no primeiro parágrafo que estará inserida a tese que o autor tentará apontar logo ao longo do texto, ou seja, essa tese é o ponto de vista o qual você vai defender, ele já tem que vir logo no primeiro parágrafo. Os procedimentos argumentativos são os principais elementos de coesão textual na redação dissertativa argumentativa, ou seja, você tem que utilizar bastante conectivos e ser bastante coeso, ou seja, ter uma ideia muito objetiva, ou seja, não pode ficar em cima do muro, porque nesse primeiro parágrafo que a gente vai conseguir chamar a atenção do leitor. São responsáveis por espelhar os métodos de raciocínio e possíveis provas do autor para convencer o interlocutor de um determinado ponto de vista. Então, é nesse primeiro parágrafo que você já vai colocar e tentar fazer com que o leitor saiba qual ponto de vista você vai defender no segundo parágrafo, ok? E aí nós temos algumas dicas para uma boa introdução. Usar palavras que deem ideias e conceitos, não usar marcadores de tempo, por exemplo, hoje em dia, todos os dias, então isso é marcador de tempo que não deve ser utilizado. Encadear ideias, ou seja, ligar uma ideia ao outro e usar operadores argumentativos, ou seja, usar articulações para ter uma boa argumentação. E aí aqui nós temos um bom exemplo de uma introdução. Então temos ali, ó, o mosquito Aedes aegypti é a causa de uma das maiores crises da saúde do Brasil. Vetor de ao menos 3 doenças graves, o ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das parcas políticas sanitárias específicas para o seu controle. Outro aí, nós temos aí ele separadamente. Então, o primeiro parágrafo, como eu falei para vocês, ele tem ideias e conceitos e ele tem encadeamento de ideias e operadores argumentativos. Então, vamos ver aí, ó. O mosquito Aedes aegypti é a causa de uma das maiores crises de saúde do Brasil. Isso é a ideia e o conceito principal sobre o assunto que você vai falar. Dentro desse primeiro parágrafo, também nós temos o encadeamento das ideias e o uso de operadores argumentativos. Então, lá, ó, vetor de ao menos 3 doenças graves, o ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das parcas políticas sanitárias específicas para o seu controle. Ou seja, ali você já está entrelaçando as ideias, colocando operadores, ou seja, colocando situações argumentativas do ponto de vista o qual você vai defender. E aí nós encerramos hoje essa parte introdutória. Eu vou colocar um exercício também, porque a gente vai iniciar, primeiramente a gente vai massificar a introdução, depois a gente vai massificar o desenvolvimento e em seguida nós vamos ir para a conclusão. Então logo em seguida vai ter um anexo aí com 2 exercícios para vocês fazerem 2 introduções com 2 temas específicos. Ok? Um abraço aí para vocês e até a próxima aula.